Sexta-feira, 15 de janeiro de 2022. Um objeto extraterrestre explode no céu das regiões do Triângulo Mineiro. A explosão ocorreu por volta das 9 horas da noite e foi sentida com mais intensidade nas cidades de Perdizes, Santa Juliana, Pedrinópolis e Patos de Minas. Apesar do clarão e do som da explosão terem assustado moradores de várias cidades, não houve ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros sobre danos. Não há registros de que algum pedaço tenha tocado o chão, e por isso este objeto extraterrestre foi classificado como meteoro, justamente por não haver fragmentos encontrados. Se tivessem sido encontrados detritos da queda e explosão deste objeto extraterrestre, então chamaríamos de meteorito. Como não existem vestígios deixados por este objeto, uma outra teoria possível é a de que ele tenha ricocheteado na nossa atmosfera terrestre e com isso, tenha voltado para o espaço. Tendo assim, apenas feito uma rápida aparição por aqui. Vale lembrar que extraterrestre é tudo que se origina fora da atmosfera da Terra. Os fenômenos de meteoros e estrelas cadentes são bastante comuns e sempre ocorreram na história do planeta. Porém, para estes serem bem observados, você precisa estar atento ao céu na hora e no momento certo, pois esses fenômenos duram poucos segundos e poucos deles são brilhantes o suficiente para chamar a atenção. Os meteoros possuem algumas características, e por conta delas, os meteoros podem ser classificados como bólidos ou fireball. O bólido é um meteoro que atinge o brilho superior ao da lua cheia, e foi justamente um fenômeno desse nível que ocorreu em Minas Gerais. O fenômeno foi tão brilhante, mas tão brilhante, que foi visto a centenas de quilômetros do local de origem, sendo visto até mesmo de outros estados, inclusive de São Paulo. Há quem diga que o clarão foi observado até mesmo de algumas partes do extremo sul do país. O fenômeno em si veio a ocorrer nas proximidades da cidade de Patos de Minas e moradores relataram que além do enorme clarão cortando o céu noturno, houve também um grande estrondo, seguido de tremores. Graças às câmeras da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, Abramo, e à Rede de Monitoramento Meteorológico do Clima, o fenômeno pode ser registrado de pelo menos 18 câmeras. Elas revelam o fenômeno de diversos ângulos e podemos ver que literalmente transformou a noite em dia. Os registros são impressionantes, e em um destes, é possível acompanhar quase que todo o trajeto do meteoro rasgando a atmosfera terrestre. O tempo sem nuvens e o horário relativamente cedo, em que o fenômeno ocorreu, ajudou para que tivéssemos muitos observadores. De acordo com dados da Abramo, a rocha começou a brilhar a mais de 80 km de altitude a sudeste de Uberlândia, passando bem acima da cidade de Santa Juliana, e seguiu seu trajeto, viajando a mais de 43 mil km por hora. A esta velocidade, e brilhando intensamente, o pedaço de rocha percorreu a distância de 109 km em menos de 10 segundos, se apagando completamente próximo à cidade de Perdizes. Levando em consideração o histórico dessas rochas espaciais, vale ressaltar que esta foi uma das mais lentas, e justamente, foi graças a isso, que a fez ser tão visível e observável. O fato de pessoas terem relatado um forte estrondo, seguido de um tremor, demonstra que provavelmente esta rocha alcançou as camadas mais baixas da atmosfera, ou seja, talvez ela não tenha sido totalmente consumida pelo seu atrito com o ar, pois a sua impressionante mais baixa velocidade tenha contribuído para que o atrito com o ar não a destruísse por completo. A origem calculada pelos pesquisadores para este meteoro é o da órbita de Júpiter, o que indica que este pedaço de rocha pode ter sofrido interferências gravitacionais de Júpiter ao longo dos séculos, fazendo ele vir cada vez mais próximo da Terra, até este dia, em que caiu por aqui. Você está no canal Fatos Bizarros. É um canal útil e divertido com muito conteúdo interessante. Não deixe de se inscrever no canal, pois tem vídeos incríveis para todos os gostos.